Olá, uma boa noite a todos. Ezequiel Mota falando pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, terça-feira, ordinariamente, não seria eu a fazer a live, mas acabou que está sendo eu. Para alguns está sendo talvez uma surpresa, não é? Espero que seja uma surpresa boa. Antes de iniciarmos a live propriamente, que aliás, temos lives todos os dias aqui pelo Facebook, não é? E depois dessa live, essas lives são editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN-POA. Nós pedimos a todos que façam o favor, a gentileza, a gente agradece desde logo, que se inscrevam neste canal da Casa Espírita, que deem o like, não é? E que compartilhem, sobretudo compartilhem as lives com amigos, familiares e grupos dos quais façam parte. É uma forma de a gente estar divulgando a doutrina espírita. Nós também temos tarefas presenciais na Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada na cidade de Poá, no endereço Rua João Peckney, número 537. Ela fica em frente ao cemitério de Poá. Poá é uma cidade muito pequena, aqui próximo de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Itacoaxetuba, e fica em frente ao cemitério de Poá, que é o único cemitério da cidade. Então, não há dificuldade de encontrar, é bem fácil mesmo. E as tarefas presenciais na Casa Espírita ocorrem nas sextas-feiras, às 19 horas, com palestra evangélica. Também nós temos palestra espírita aos domingos, às 9 horas, ambas abertas ao público. E por fim nós temos também uma tarefa de segunda-feira, mas privativa aos médiuns, que é a de assistência espiritual. Entretanto, caso haja alguma necessidade de alguém, a assistência espiritual pode ser feita à distância. Em último caso, é só aparecer por lá, na segunda-feira, mais ou menos umas 18h30, não é? E que 18h50 a gente começa, tá bem? Nós temos um celular da Casa Espírita, cujo número é 963004552. Repetindo, 963004552. Nesse telefone, vocês podem, pelo WhatsApp, enviar solicitações, pedidos e recados que a gente responde. Inclusive, o nome de pessoas que estejam precisando de assistência espiritual. Aí é só informar pelo WhatsApp, por esse celular, esse número, que a gente depois coloca lá na caixa de vibrações ou mesmo para o tratamento. Nós também estamos com um curso, o que é o Espiritismo, que é um curso para iniciantes, né? E que hoje, inclusive, é a segunda aula. A primeira aula foi terça passada, o curso é sempre às terças, às 19 horas. E na semana passada foi a primeira aula, foi mais uma introdução. Hoje vai ser a segunda aula. Quem quiser participar ainda dá tempo, inclusive hoje. É só enviar o nome e o número do celular que a gente adiciona no grupo. E aí é enviado um link pelo aplicativo Meet no grupo, né, no grupo, e a pessoa entra e pode participar do curso, do estudo, tá bom? Então, daqui a pouco, né, 19 horas, vai começar a segunda aula. Quem tiver interesse, pode participar ainda há tempo, tá bem? Nós vamos começar a partir de amanhã, ou reiniciar, mais propriamente dizendo, uma tarefa de quarta-feira, que amanhã é quarta, presencial na Casa Espírita também, às 20 horas, que é da assistência espiritual para dependente químico específico, tá? Então, eventualmente, quem estiver precisando ou quiser participar, etc., é só comunicar que a gente dá um retorno, tá bem? De quinta-feira, a mesma coisa. Na parte da tarde também vamos reiniciar uma tarefa presencial na Casa Espírita, que é o do estudo da doutrina espírita, e também tem uma parte de assistência espiritual. Essa tarefa vai começar às 15 horas, vai até 16h30. A mesma coisa, quiser participar, seja assistindo ou mesmo participando,
diretamente, é só avisar e que a gente dá um retorno também, tá? Bem, por fim, nós estamos com a campanha da Fraternidade Alta de Souza, que vai ocorrer no próximo sábado, dia 14, das 15 às 16h30, sábado agora, haverá 1 ou 2 trabalhadores na casa recebendo doações de alimentos, né, para que nós possamos distribuir para as famílias carentes. Então, quem desejar participar, é só levar lá o alimento, inclusive se tiver algum receio, não precisa sair do carro. O trabalhador da casa vai lá e pega e leva. Todo mundo de máscara, ou álcool em gel, não tem problema nenhum, tá? Por fim, nós estamos também com a campanha do agasalho, mas esta não é o ano inteiro, não é todo segundo sábado do mês, mas vai até o fim do inverno. Então, vai até meados do mês que vem, daí vai acabar o inverno, a gente está achando que vai diminuir o frio, como está agora, mas esses dias agora estava bastante frio, né? Então a campanha do agasalho visa recolher, receber alimentos para Alta de Souza. Mas no fim os dois têm o mesmo fim, sabe, gente? Porque o agasalho é para a pessoa que está passando frio. Normalmente o pessoal que está em situação de rua. Mas, da mesma maneira, essa pessoa está precisando de alimento. Não tem como sair, né? Que a pessoa que está precisando, ela precisa de tudo, geralmente. É agasalho, é roupa, é sapato, é comida. E, inclusive, sobretudo, uma palavra de consolo, não é? Espiritual, que nós também damos junto com a comida e com o cobertor. Nunca vai sozinho, né? Porque nem só de pão viverá o homem, disse o nosso Senhor. Então, sem mais delongas, eram esses os recadinhos que eu tinha para dar para nós, né? A gente vai começar então a live, para não demorar muito, perder tempo, né? Não é bem perder tempo, mas usar o tempo que não seja com a live, né? Com a palestra. Mas vamos fazer uma prece antes, vamos fazer juntos. Fechando os olhos, levando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai, a Jesus, nosso mentor amigo, oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja muita paz. Bem, gente, o tema que eu selecionei para hoje não é uma coisa que estava na escala ou que foi planejada, mas é um tema bastante interessante para a nossa reflexão, né? Que é por que vamos para o umbral? Por qual motivo, por quais razões, não é? O que é que nos leva a ir para o umbral? Tá? Eu, inclusive, anotei aqui várias coisas, acabou ficando um monte de assuntos, tudo, né? Porque tem muitas situações, muitos fatores, não é? Que nos levam para o umbral. Não sei se vai dar tempo de falar de todos. Se não der, provavelmente não vai dar, a gente pode continuar na quinta. Vamos ver, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa, por que vamos para o umbral? Primeiramente, o que é umbral? Né? Pela religião, pela filosofia católica, não é? Religião católica, há o céu e o inferno, os principais, né? Vai para o céu quem faz o bem. Vai para o inferno quem faz o mal. Então isso é o básico e é simples. Fez o bem, vai para o céu. Fez o mal, vai para o inferno. Ponto final. Na doutrina espírita, não é? A nossa compreensão é que esse inferno da religião católica seria comparado ao umbral, né? Que nós denominamos de umbral. E umbral, ele tem várias gradações, né? Vários níveis de vibrações. Então não tem só um nível, um patamar, não. Então, por exemplo, numa classificação mais simplificada, porque ela é muito mais ampla que isso, mas demandaria uma live inteira e não é o nosso objetivo aqui. Mas numa classificação mais simples, mais singela, nós vamos dizer que no umbral nós teríamos um umbral alto, onde se localizam as colônias espirituais, as cidades espirituais, né, dentre as quais o nosso lar,
que é a mais conhecida devido ao próprio livro do André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, não é? Então, no umbral alto, nós vamos ter as colônias, as cidades espirituais. Depois nós vamos ter o umbral médio, onde ficam os postos avançados, e o umbral baixo, que é onde ficam os vales, as regiões de sofrimento, de dores, e as cidades umbralinas, que lá embaixo, no umbral baixo, tem também. Tem também. Tá? Então, se nós formos então considerar que o inferno seria comparado ao umbral, seria o umbral baixo. Nós não vamos falar de trevas nem de abismo, que são regiões ainda mais ínferas e de maiores dores, não é o nosso foco também. Então nós vamos considerar que esse inferno da doutrina e da religião católica seria o umbral baixo, não é? E aí nós temos o seguinte: por que é que nós vamos para esse umbral baixo? Qual é a razão? Na doutrina católica, né, na filosofia católica, na religião católica, é muito claro. Quem faz o mal vai para o inferno, vai para o umbral baixo. Ponto. Fez o mal, está perdido. Fez o bem, está livre, vai para o céu, está tranquilo, asinha, só tomando caldinho de cana, leite e mel, ouvindo flauta, com os anjinhos. Fez o mal, umbral baixo, inferno. Esse aí vai sofrer. E vai sofrer eternamente, para sempre. A doutrina espírita a gente considera que não é para sempre, é só por um tempo. Depois a pessoa vai ter novas oportunidades de redenção e de melhoria. Então esse é um grande diferencial. O catolicismo foi para o inferno para toda a eternidade, não tem mais chance de redenção, não tem perdão, não tem nada. Você vai para lá você vai ficar ardendo no fogo eterno e pronto. Já nós, como espíritas, considerando que podemos ir para lá, não é? Podemos ir para lá, não é? No entanto, não é para a eternidade, depende de você, você vai ter outra oportunidade. O que nós temos é a lei do progresso. A lei do progresso nos impõe o crescimento. A nossa jornada espiritual é ascensional, não é para ficar embaixo para toda a eternidade, não. Deus nos fez não para o sofrimento eterno, mas para a gente galgar cada vez mais processos evolutivos para nós voltarmos para o Pai. Qual é o pai que quer um filho sofrendo para sempre porque cometeu erros? Pode ter cometido mais de um, mas filho é filho. Se a gente perdoa o nosso filho, Deus não vai também? Não faz sentido. Então, então nós temos que fez o mal, vai para o inferno. Bom, aí parece uma coisa bastante clara, não é? Sujeito, por exemplo, está fazendo um assalto, é um bandido, vai lá para roubar, alguém resistiu, troca tiro, mata um, dois, a polícia vem, troca tiro com a polícia, nessa troca de tiros ele é alvejado fatalmente e desencarna ali e morre também. Mata e morre, fica ali caído, morreu. Bom, nessa situação, essa criatura vai para o paraíso, vai para o céu ou vai para o inferno, ou para um umbral baixo? Parece que não há muita dúvida, né? Nessa situação, a pessoa vai para o umbral baixo. Entretanto, será que é só quem faz o mal, dessa forma que a gente está falando? Porque veja bem uma coisa, hein? O André Luiz, que era um médico, pai de família, tinha esposa, 2 filhos, tinha o seu consultório, trabalhava, ele fazia o mal para alguém? Aliás, ele atendeu, inclusive, gratuitamente algumas pessoas. Não importa se foi a contragosto, mas que atendeu, atendeu. Para a pessoa que está sendo atendida, ela nem sabe se é a contragosto. O que importa para a pessoa que está sendo atendida é que ela está sendo beneficiada. A pessoa está precisando, está doente, está ali precisando. O médico atende, não cobra nada. Poxa vida, a pessoa vai ficar agradecidíssima, não é? Então essa pessoa, ela vai emitir para você um sinal de agradecimento, emitindo uma vibração, uma prece. E, no entanto, embora o André Luiz não fosse um bandido, não fosse um criminoso, não fosse um corrupto, fosse um médico, que inclusive atendeu algumas pessoas gratuitamente, graciosamente, foi para o umbral. Ora, mas como é que é isso então? É só quem faz o mal que vai para o umbral? Porque André Luiz não fez mal para ninguém. Para quem que ele fez mal? E, no entanto, ele desencarnou. Qual que foi a situação dele? Acordou de cara na lama,
sem entender o que estava acontecendo direito, só depois que ele foi se inteirar. Todo mundo gritando suicida, assassino, xingando. Onde ele ia, ele era escorraçado, era agredido, tinha que viver fugindo. E lá no umbral, a situação para ele, embora grotesca, parecia que não havia diferença do mundo físico, porque ele sentia fome, ele sentia sede e com fome ele comia até a raiz de plantas que ia lá, ele comia a raiz, ele pegava a raiz assim e comia, porque estava morrendo de fome. Sede, ele ia onde tinha poça de água barrenta, ele ia lá bebia aquela água com barro e com tudo, que é o que tinha. O cabelo crescia, ficou o cabelão tudo desgrenhado, porque lá não tem como cortar o cabelo. A barba crescia, ficou barbudo. Ele não se higienizava, não trocava de roupa, portanto a roupa dele com o tempo, com os anos, porque não foi um ano nem dois, foram vários anos, cerca de 8 anos. A roupa dele ficou toda rota, toda rasgada, igual uma pessoa que anda pela rua, para cima e para baixo. Como ele não se higienizava, ficava cheirando mal. Ele fazia as necessidades fisiológicas, número 1, número 2, onde dava. Atrás do mato lá, onde dava. Até depois de muitos anos, que ele nem sabe quanto tempo foi, sofrimento. Ele clamou o amparo, mas aí com o coração, com o sentimento. E também em decorrência da mãe dele, que já estava em quinta dimensão, que clamou ajuda a ele, ao ministro Clarencio, que ela conhecia, e que tinha amizade, pediu, e quando o André Luiz apresentou uma condição mínima de ser resgatado, de ser socorrido, o ministro Clarencio foi lá, com Lísias e o Tobias, 2 maqueiros, trabalhadores de Nosso Lar, foram lá e resgataram o André Luiz e levaram para a colônia Nosso Lar. Então, pensemos uma coisa. Será que é só quem faz o mal que realmente vai para o umbral? Porque até então, pelo que nós estamos falando aqui, o André Luiz não era bandido, não era corrupto, não era assassino, nada disso. E, no entanto, ele foi para o umbral. Então, o que é que realmente, por que realmente nós vamos para o umbral? Será que é só porque fazemos o mal? Vamos pensar bem aqui nós, todos nós, porque ninguém é dono da verdade, nós estamos aqui confabulando, nós estamos aqui refletindo. Porque veja bem uma coisa, eu falei para vocês no início que o umbral, que é a 4ª dimensão, certo? E aqui nós estamos na 3ª, ele possui gradações vibracionais. Né? E, assim para não perder o fio, o umbral e aqui, a nossa dimensão, se a gente for pensar bem, não tem muita diferença não, gente. Porque aqui não tem assassino, não tem bandido, tem tudo isso, corrupto, tem tudo isso. Né? Porque lá na colônia espiritual de Nosso Lar e outras colônias, essas coisas têm corrupção? Não tem. Lá as pessoas são perfeitas? Não, não são. Elas têm suas deficiências, seus defeitos, mas elas querem acertar, querem se melhorar, pedem para reencarnar, podem errar de novo. Mas voltam para lá, ou depois de ir para o umbral vão para lá, e elas querendo melhorar. Então tem um grande diferencial. Lá é um local onde há pessoas que estão estabilizadas, estão equilibradas e com o objetivo de ascensão. E no umbral só tem gente atrapalhada. Esse que é o problema. E aqui onde nós estamos? Aqui é tudo misturado, juntos e misturados. Aqui você tem gente boa, você tem gente ruim, você tem gente mais ou menos, você tem gente de elevadíssima vibração, todos convivendo juntos ao mesmo tempo. É isso que gera um certo equilíbrio, se podemos dizer assim, porque no umbral, onde você está dentro de um presídio, ali é complicado. Ou você está dentro de um sanatório, todo mundo doido ali. É complicado ali também. E no umbral é a mesma coisa. Você não vai ter espíritos de luz morando no umbral. Você vai ter espíritos de luz que vão lá para servir, para resgatar, para ajudar. Mas não são moradores daquela região. Aqui na nossa dimensão, nós temos moradores. Nós, todos nós. Né? Alguns de nós mais ou menos, outros piorzinho, outros melhorzinho. Então essa mescla é que dá um certo equilíbrio para não descambar totalmente. Porque lá no umbral baixo o negócio é feio. A coisa lá é pesada. Porque você só tem gente atrapalhada. Não é? Aqueles que apresentam um grau mínimo de
melhora, já são retirados de lá. Então lá só ficam gente atrapalhada. Os que estão mais ou menos já tiram de lá. Então esse aqui é o ponto, por isso que lá é uma situação difícil. E é por isso que a doutrina católica é chamada de inferno. Bom, então voltemos. Então por que nós vamos para lá? Por que alguns de nós vamos para lá? Primeira coisa, quem faz o mal. Até aí uma coisa meio clara, né? Ladrão, corrupto, faz o mal e tal. Aí vai, porque aí, né, você está fazendo mal. Mas e aqueles que não estão fazendo, como eu acabei de dizer? Então, por exemplo, nós vamos para esses casos agora, que é o foco nosso aqui. Que veja bem uma coisa. Quando nós fazemos o mal para outra pessoa, fica claro que a nossa vibração é de baixo teor. Então nós vamos para lá. Mas quando nós fazemos o mal para nós mesmos, também não nos leva para lá? A atitude? Por exemplo, a pessoa se suicidou voluntariamente. Estava com dívida no banco, ia perder a casa, a mulher traiu, o que for, a pessoa se mata. No momento em que ela se mata, ela praticou suicídio, nós podemos dizer que também seria uma das razões pelas quais nós vamos para o umbral. Mas por quê? Evidentemente é porque, nesse caso, você infringiu a lei do progresso, primeiro ponto, uma lei divina. Então você já virou um criminoso porque você está infringindo uma lei divina. A lei divina é para você progredir, a encarnação visa o seu progresso. Você vem e desrespeita a lei, quebra o contrato, se suicida, interrompe o seu progresso, você mesmo, você descumpre a lei, você é um criminoso, umbral. Por outro lado, quando você se suicida, você está apresentando um padrão vibracional muito baixo também, porque uma pessoa que está em sã consciência não vai fazer isso. A pessoa que está equilibrada vai fazer isso? Não, não vai. Então a pessoa está em desequilíbrio, está desarmonizada, ela está totalmente fora de si, porque tem que estar, a pessoa se matar não pode estar, né? Então, nessa situação, o nível de vibração dela é baixo, compatível com o umbral. Então, porque o nível de vibração dela é baixo, compatível com o nível de vibração do umbral, é para lá que a pessoa vai. Então, resumindo, você vai, ao desencarnar, para o ambiente conforme o seu padrão vibracional. Esse que é o ponto. Então, conforme o seu padrão vibracional, você desencarna e vai ser atraído para a região que você vai ter compatibilidade. É a lei da atração. Você vai ser atraído, a lei da atração é como o ímã vai te puxar para lá. E não adianta alguém que gosta de você te levar para uma região mais alta, porque você não está apresentando uma compatibilidade vibracional para aquela dimensão. Exemplo, para ficar claro. O André Luiz já estava no nosso lar, já estava equilibrado, com ele já estava tudo bem, inclusive até ele já tinha sido convidado pelo Lísias para ir morar lá na casa do Lísias com a família dele e aceitou e tudo bem. Nisso, uma sobrinha do Lísias desencarnou. Estava no umbral. O Lísias pediu autorização, conseguiu pegar e levou lá para o nosso lar. A moça estava desequilibrada. Ela fez mal para alguém? Não, não fez. O que acontece com ela é o seguinte. Ela estava noiva para casar. E ela desencarnou, ficou doente, desencarnou. Acontece que ela ficou ligada com um sentimento de ciúme, de posse, de que era direito dela viver com o noivo com o qual ela ia casar. Então ela não achava justo, ela queria viver com o noivo dela. A mente dela estava ligada ao noivo. Para ela é só aquilo que interessava, era só aquilo que importava. A vida conjugal dela que com o noivo ela ia começar. E ela desencarnou, ela não aceitou. Então ela estava em nosso lar, mas o coração dela não estava em nosso lar. O coração dela estava lá no planeta, lá na Terra, com o noivo dela, ligado ao noivo dela. Então adiantou o Lísias levar essa sobrinha dela para o nosso lar? Não adiantou por quê? Porque ela fugiu. Quem leu o livro vai lembrar. Quem viu o filme também vai lembrar. Ela, embora estivesse em nosso lar, bem cuidada, querida, amada, todo mundo fazendo o melhor possível para ela, para atender tudo, e ela fugiu. E foi falado para ela, e ela fugiu. E foi-se embora.
lá para as zonas umbralinas, lá para depois tentar. Ela não sabia como que ela ia para a Terra, porque é outra vibração. Porque quem está no umbral, gente, eles não sabem como vir para cá. É um ou outro que sabe, a maioria não sabe. Eles ficam lá, eles não sabem como vir para cá. Eles ficam lá. Então, não adiantou levar. A pessoa não está apresentando sintonia. E aí ela não fica lá, não adianta você levar a força. É a mesma coisa você pegar uma pessoa que detesta estudar, ela não gosta de estudar, você pegar essa pessoa que não gosta de estudar e não estuda e colocar numa classe do ensino superior. Gente, ela não vai ficar lá mais do que 1 hora, ela vai ficar ouvindo o professor falando, os outros alunos tudo anotando, ela vai ficar entediada e ela vai embora. Que o negócio dela é ir pro bar, ela gosta do bar, gente. O que você vai fazer? Não vai fazer nada. Você não pode fazer nada. Vai levar, você vai colocar a força na classe? Ela não fica. Então, o que acontece? É o nosso padrão vibracional, é o nosso sentimento que nos liga ao ambiente onde nós já estamos agora e depois que nós desencarnarmos para onde nós vamos também. Então, na realidade, umbral é um estado íntimo, você já está no padrão vibracional umbralino. Quando, por exemplo, você é uma pessoa arrogante, violenta, corrupto, você está no padrão vibracional umbralino, cuja compatibilidade sua é umbral. Esteja você aqui na terceira dimensão, no mundo físico, ou seja, quando você desencarnar e você estiver em corpo astral, você vai ser atraído por lá, você vai ser arrastado, você vai lá, você vai para lá. Vai atrair você vai ser puxado para lá, ou então alguém vem te buscar, os irmãos de lá, vem te buscar. É uma coisa que não tem muito escapatória. Então, como eu falei para vocês, a lista minha aqui tem acho que uns 15 itens. E nós estamos na introdução, hein? Então, vamos lá, vamos falar o que der, tá? Então, por exemplo, assim, eu vou tentar fazer uma coisa mesclada, porque eu não vou seguir a lista que eu mesmo criei, porque também não vai dar tempo. Então eu vou colocar algumas coisas que são meio assim, aparentemente conflitantes, mas que no fim das contas também poderá nos levar. Então, por exemplo, se eu disser para vocês, vocês vão, num primeiro momento, ficar boquiabertos. Religião. Gente, religião pode nos levar para umbral? Bom, religião não é para nos religar a Deus? Vocês vão dizer, mas peraí, religião não, que isso, gente? Você falasse que era um boteco e tudo, mas religião? Vamos lá. Você pega, por exemplo, eu não estou querendo caracterizar nada e nem criticar nada nem ninguém, mas, por exemplo, aquela pessoa que tem a religião, tá? E que ela acredita que se ela matar os infiéis, ela põe uma bomba no corpo. Ela acredita que quem não é da religião dela é infiel. E o infiel merece ser morto. Ela põe a bomba no corpo. Vai lá, no barzinho, na lanchonete, numa praça, no auditório, onde tem pessoas que são para ela consideradas infiéis. Ela se explode todo mundo. Ela está acreditando na religião dela. Pergunto para você, pessoa que tem esse padrão vibracional e que matou esse mundão de gente, vai para o paraíso, como é prometido na religião lá? Onde lá chegando vai ser recepcionada por 12 virgens e vai ficar em um local em que vai descer maná e vai beber leite e mel de um rio que corre. Leite e mel. Pergunto para vocês, será que vai ser assim? Então vocês vejam que às vezes a pessoa que é fanática religiosa poderá esse fanatismo religioso levar a pessoa para o umbral. Gente, no umbral, vocês terem uma ideia, tá cheio de religioso, inclusive espírita. Inclusive espírita. Então, para a gente refletir, tá? A gente refletir. Então, vamos ver aqui outro item aqui que eu falei que eu ia falar para vocês. Veja a mesma coisa, até já fizemos esse comentário ano passado, agora há pouquinho. Ciúme, sentimento de posse, também poderá nos levar para o umbral. Por quê? Sua vibração é de baixo teor vibratório, é umbralino. Então, por exemplo, a pessoa
que é possessiva e ciumenta, porque as duas coisas andam juntas. A pessoa que é ciumenta, ela é possessiva, porque é só dela. O marido é só dela, a esposa é só dela. E há casos em que, mesmo tendo rompido o relacionamento, por exemplo, dois namorados estão namorando, um noivo, não importa, mesmo casados, né? Rompe o relacionamento, não quer mais, cada um segue seu destino, mas a pessoa que é ciumenta e possessiva, ela acha que a outra é dela ainda. E a pessoa, às vezes, até já está no outro relacionamento, e a pessoa fica seguindo, fica perseguindo, manda contratar detetive para seguir, para ver o que está fazendo. É perigoso até matar outra pessoa porque acha que está sendo traída e já não está nem mais se relacionando, e no entanto. Porque a pessoa ciumenta, ela é doente. Porque ela imagina que o outro está traindo, sempre. Na cabeça dessa pessoa, o outro está sempre traindo. E não necessariamente está acontecendo. Na imaginação da pessoa sempre está. Então é a pessoa, por exemplo, que vai lá cheirar o colarinho, né? Outras peças íntimas da outra pessoa. Fica olhando correspondência, inclusive olhando o celular, para ver o que é que encontra lá, para ver se tem algum amante, alguma amante lá. A pessoa vive a vida só com esse pensamento. Ela não tem uma vida própria, ela só fica pensando, porque o outro é meu, eu sou dono, a pessoa não pode respirar, já quer dar ordem, fazer isso, fazer aquilo. Então a pessoa ciumenta e possessiva, ela apresenta um padrão vibracional de baixo teor, e portanto, via de consequência, umbralino. Então ela já vive desde agora com a vibração do umbral, que é baixa a vibração. Ela desencarnando, uma pessoa desencarnando com esses sentimentos, de ciúme e de posse, e não digo inevitavelmente, mas poderá levar para o umbral. Eu digo poderá porque pode ter atenuante, a gente não sabe, porque quem é que somos nós? Não somos juízes de ninguém. Não somos nós que vamos falar se vai para cá, se vai para lá. Não, isso daí, nós somos pequenininhos, gente. Nós somos aqui grão de areia. Como diz o Chico, nós somos capim. Morre um, nasce outro. Então, via de consequência, esse tipo de sentimento, de pensamento, de atitude, poderá nos levar para o umbral baixo, regiões lá de sofrimentos, não é? Pessoa que apresenta vícios, a mesma coisa. Sujeito fuma droga, fuma maconha, cocaína, esses negócios aí, né? Então a pessoa está lá fumando a droga dele, aquela coisa toda. Gente, inevitavelmente, ela não vai estar sozinha. Pessoa que usa droga, ela não está sozinha. E não estou falando de encarnado, eu estou falando não está sozinha, porque ela vai ter companhia extrafísica do seu lado. Isso daí é inevitável. Digo mais, hein? A pessoa que é viciada em droga, suponhamos, pessoa viciada em droga, teve uma overdose e desencarnou. Gente, o padrão vibracional de uma pessoa que está no vício da droga é baixo para chuchu. É muito baixo. Não é para umbral, é inevitável. A gente fala inevitável porque é uma regra, tá? Mas tem exceções? Claro que tem. Claro que tem. Né? Mas a regra é essa. Né? Porque ela desencarnou na overdose. Ela já estava ali na droga, fumando, sei lá o quê, junto com outros espíritos, também viciados. Aí desencarna, ô meu irmão, você desencarnou, que pena, você podia ficar mais um pouco para dar essa satisfação para nós, mas já que está aí, vamos descer lá para o nosso cantinho lá, e depois lá a gente vai ensinar você como é que faz para a gente também cheirar junto com os outros que estão encarnados. Vamos com nós. Ele leva. É assim que eles falam. Vamos conosco, vamos lá. E leva. E vai. E os mentores? Os mentores não fazem nada nesses casos. Por quê? Porque é cada um segundo suas obras. Você tem o merecimento de ir para lá, lá você vai. Você tem a vibração sua, é aquela. Pode haver exceção? Sim, pode. Sempre pode. Porque Deus é misericordioso. Mas eu estou falando de uma forma que é uma regra, não é? Ou então a pessoa está fumando cigarro. É viciada em cigarro. Né? O pulmão já está todo tomado. Né? O enfisema já está lá, ela só não sabe. Uma hora vai descobrir. Que vai fazer um exame lá, está vendo que o pulmão está todo afetado. Com enfisema já. Enquanto a pessoa está fumando seu cigarro, tem um espírito ali aspirando aquela fumaça.
boca a boca com ela, para sentir. Ou então está grudado na aura dela, para sentir. Mas digamos que uma pessoa assim, que fuma cigarro direto o tempo todo, e 2 maços de cigarro, 3 maços de cigarro por dia, e devido a complicações decorrentes do uso do cigarro, a pessoa fuma 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos fumando cigarro, né? E fuma um maço de manhã, fuma mais um maço de tarde, mais um maço de noite. A pessoa que está assim nessa situação, ela acorda de manhã. Primeira, isso aí eu tenho prova, hein? Eu já constatei, e tem pessoas que eu conheço que é assim, elas me falam. Eu nunca fumei também, mas eu sei, a gente convive com pessoas que fumam, é normal. Não é? Então a pessoa, por exemplo, que fuma nesse nível, tem esse vício do cigarro, ela acorda de manhã, primeira coisa que ela vai fazer, qual que é? Vocês vão dizer, fazer uma oração. Não. Porque a pessoa já deixa o maço de cigarro na cabeceira. Uma pessoa nesse nível de vício, a primeira coisa que ela faz é abrir o olho, aliás, já está dormindo, sonhando com o cigarro, mas ela acorda, abre o olho, a primeira coisa que ela faz, coloca a mão do lado, pega o maço de cigarro, acende, já fuma. Na cama ainda, hein? Ele não levantou ainda, está na cama. Ela senta na cama, estende a mão, pega o cigarro, pega o maço, abre o maço, pega um cigarro, põe na boca, acende, fuma, dá aquela tragada. Agora sim, agora posso começar o dia. É assim. Aí vai um maço de manhã, um maço de tarde e um maço de noite. E aí a pessoa desencarna, por exemplo, vamos dizer assim, só desencarnou em decorrência de complicações do fumo, do cigarro, desencarnou. É considerado o quê? Suicídio involuntário, ou não é? É. Vai para um umbral sem chance? Não, necessariamente. Ela poderá não ir, em algumas situações não. Por quê? Vamos pensar assim. Pessoa viciada em cigarro, ela fica fumando o tempo todo, se prejudicou, suicidou, ok. Ela não prejudicou ninguém, prejudicou ela mesma. É considerado suicídio involuntário. Ela não queria se matar, mas uma consequência do fumo, destruiu o pulmão e, enfim, ficou com enfisema e desencarnou. Mas vamos dizer que essa pessoa fosse uma pessoa boa, que ajudasse as pessoas, uma pessoa boa, bom coração, ajudava as pessoas, fazia caridade. Então vou dizer uma coisa para vocês, que quem contou isso aí foi o Wagner Borges, que vocês conhecem, alguns, ou quase todos. O Wagner Borges comentou, ele falou, num curso que a gente foi lá fazer com ele em São Paulo, em PPB, Ipiranga, ele disse que durante o sono do corpo físico, ele foi levado pelos mentores em uma região vibracional, dimensional, intermediária. Nem era a 4ª dimensão lá, e nem era a nossa aqui, era intermediária, semimaterial. Semimaterial que é mais ou menos como o duplo de tudo que tem, tá? O duplo da casa é semimaterial, não é nem a 4ª dimensão e nem a nossa. E nesse local havia um hospital. Um hospital onde o mentor o levou, tá? nessa dimensão intermediária, e lá ele viu uma mulher, uma senhora que estava lá, o mentor deixou ele lá e ficou conversando com a mulher. E a mulher falou que tinha desencarnado, ela tinha consciência disso, e ela comentou com ele que desencarnou em decorrência do uso de cigarro. Olha só. Que desencarnou em decorrência do uso de cigarro. Por isso que ela desencarnou. Mas aí ela fala que, como ela era uma pessoa... Ela fala, o Wagner fala que soube, né? Que como ela era uma pessoa boa, que ajudava as pessoas e que tal, então por isso que a vibração dela não era uma vibração tão baixa. Era baixa, mas não era tão baixa. E ela era uma pessoa boa. Então ela fez bem para muitas pessoas. Essas pessoas que tinham muito mérito pediram, foram em socorro dela. Soubendo que ela desencarnou, as pessoas a quem ela ajudou foram em amparo dela pedir. E ela não tinha um padrão vibracional tão baixo. Então, em decorrência disso, embora ela tivesse desencarnado pelo suicídio involuntário, no caso do cigarro, ela não foi para o umbral, ela foi para essa dimensão intermediária. E lá ela estava sendo tratada e lá ela ia ficar até desintoxicar um tratamento, o corpo espiritual dela, que também apresentava manchas, tá?
e também até terminar o tempo de encarnação que ela teria e que ela ficaria nesse ambiente de hospital, até depurar, porque ela tinha uma carga de energia vital grande, então precisaria depurar isso, porque se ela fosse no umbral, ela ia ser sugada lá. Ela ia ser os moradores do umbral iam aspirar toda a energia vital que ela ainda tinha, porque ela desencarnou antes do tempo. Então que ela ficaria naquele hospital em tratamento, ela era bem tratada, ela era bem atendida, não é? Com carinho, com respeito, não é? Até depurar, limpar as impurezas que tinha no corpo espiritual dela e também gastar a energia vital que ela ainda tinha, porque ela desencarnou antes do tempo. Então vocês vejam que não é só obrigatoriamente aquela situação de suicídio involuntário que leva a pessoa para o umbral. Há exceções, tá? Bom, eu só consegui falar, acho que 3 itens da minha lista, de acho que uns 15 itens aqui. Eu já imaginava que não ia dar, porque eu coloquei muita coisa, mas são coisas que nos levam para o umbral. Infelizmente, tem muita coisa. Se vocês concordarem, a gente pode continuar com esse mesmo assunto na quinta, não teria problema, ou mesmo no sábado, não sei o que eu vou fazer hoje, estou fazendo agora, né? Estou acabando, na quinta e no sábado. Então eu vou ver, dependendo como for, eu posso fazer ou na quinta ou no sábado, não é? No sábado, geralmente, eu conto os casos, né? Relatos, né? De pessoas que desencarnaram, os problemas e tal. Então, vamos ver, talvez eu faça na quinta, porque daí já está numa sequência, acho que talvez seja interessante, para a gente também refletir, né? Quais são as causas, os porquês que a gente vai para o umbral, motivos pelos quais nós somos levados a ir para o umbral. Até para a gente também, sabendo disso, talvez mudar a nossa atitude para evitar, né, ir para um local assim, que ninguém quer ir para lá, né? Eu acredito que não, né? Então a gente vai encerrar aqui, embora, assim, ficando algumas coisas, aliás, várias coisas pendentes, a gente se compromete em outra oportunidade, talvez quinta ou sábado, ou na semana que vem, a gente dá continuidade nesse assunto, tá? Que eu acho que é interessante a gente fazer uma reflexão mais aprofundada sobre isso, tá? Então, a gente vai encerrar e vamos fazê-lo com uma prece, tá? Assim como nós começamos, tá bom? Vamos fechar os olhos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, muita luz, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.